nós conversamos, né, nas aulas anteriores sobre a divisão que nós temos entre a justiça comum e especializada. Dentro da justiça comum, nós temos a justiça estadual e a justiça federal, ok? É relacionado a isso que a gente vai trabalhar agora aqui, sobre a justiça federal. Qual que é a peculiaridade com relação à justiça federal? Dentre as atribuições comuns que não estão nos ramos especializados do direito, justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, nós temos uma atribuição residual. Tudo aquilo que não é de atribuição, de competência da justiça especializada, acaba sendo deslocado para a justiça comum. Essa justiça comum vai se subdividir em justiça estadual e federal. O que é interessante sobre a justiça federal? A justiça federal ela vai ter as suas atribuições elencadas de maneira expressas também no texto constitucional. O que significa dizer isso? Que a Justiça Federal atua apenas naquelas situações que estão previstas no texto constitucional. Todas aquelas outras situações, todas as outras discussões sobre o direito vão ser outorgadas à Justiça Estadual. Ou seja, a Justiça Estadual não tem suas atribuições definidas na Constituição. Aquilo tudo que não está no âmbito da Justiça Federal será atribuído à Justiça Estadual. Ok? Tranquilo? E qual que é o outro ponto importante também? Que a Justiça Federal ela vai ter como plano de fundo, como contexto, a interesses da União. Ou seja, matérias que estão interessadas à União vão ser de competência da Justiça Federal. E as demais matérias que não são de interesse direto da União e as matérias que são de interesses estaduais ou municipais vão acabar sendo inseridas nas competências da Justiça Estadual, tá bom? Isso que eu estou te fazendo aqui agora, isso que eu estou falando para você, é só uma introdução para você se situar melhor, entender melhor, para que você possa assimilar a matéria de maneira mais tranquila, mais natural, ok? Então, a Justiça Federal vai estar disciplinada na Constituição, lá no artigo 106. Acompanha comigo aí a leitura. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal os tribunais regionais federais e os juízes federais, ok? Então nós temos dois órgãos na Justiça Federal. Vem comigo aqui, vamos trabalhar um pouquinho essa ideia para que você possa sistematizar de maneira mais tranquila. Então nós estamos falando aqui da Justiça Federal. Então, na Justiça Federal nós temos dois órgãos. Nós temos os Tribunais Regionais Federais, TRFs, e nós temos os juízes federais. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala em justiça comum, nós temos a justiça estadual e a justiça federal. Estamos tratando da Justiça Federal. A Justiça Federal tem dois órgãos básicos de composição. Mas, professor, outra aula você falou que a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Eleitoral eram órgãos da Justiça da União. É verdade, tá bom? São órgãos do Poder Judiciário da União. Isso é uma situação. É âmbito federal. Ok. Mas aqui nós estamos falando do quê? Da Justiça Comum Federal. Então, órgãos da Justiça Federal são os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Observem que os Juízes Federais, cada um deles, são considerados um órgão da Justiça Federal. Então, cada juiz, na verdade, ele é considerado como se fosse um órgão, tá? Da Justiça Federal. Temos os TRFs e juízes federais. Vamos tratar com calma cada um deles. Atualmente, no Brasil, nós temos 5 TRFs, tá? TRF da primeira região, né? Nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Estamos em tramitação para a criação do TRF da sexta região. Cada TRF desse aqui é uma posição geográfica, né? Ou seja, é uma parte do Brasil, né? Primeira região é a região norte, Minas Gerais, Goiás, né? A segunda região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, nós temos São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quarta região, região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
e quinta regiões são alguns estados do Nordeste, tá? Então nós temos atualmente essas 5 regiões, estamos em via de ter aí a 6ª região, que seria o estado de Minas Gerais. E os juízes federais que têm as seções judiciárias, que eles atuam também nas varas federais, tá bom? Então vamos começar a trabalhar com as disposições relativas aos TRFs. Acompanhe comigo aí no artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, novamente, no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1/5 dentre advogados e membros com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Volta para mim aqui novamente. Então, como que é essa composição? Vamos lá, vamos aqui. A composição dos tribunais regionais federais. Nós temos aqui, no mínimo, ao menos, 7 membros. Mínimo 7 membros. Sendo 1/5 desses membros são oriundos do Ministério Público Federal e advocacia. Quem faz a escolha também é o presidente da República. Escolha de quem? Desses membros do 5º Constitucional. Observe que nesse caso aqui não há necessidade de sabatina pelo Senado, O texto da Constituição não determina isso, tá? E quais são os requisitos? Mais de 30 anos, Observe, não é 35 anos como os membros do STJ e do STF. E nós temos que ter a reputação, ilibada, apesar de não haver previsão expressa, tá? Ou seja, nós temos aqui mais de 30 anos, são brasileiros que podem ser natos ou naturalizados, 1/5 oriundos do MPF e da advocacia, e escolhidos pelo Ministério Público, na forma do artigo 94, para trazer do 5º Constitucional, que a gente vai falar já mais como isso funciona. O restante dos membros, fora esse 1/5, eles são promovidos por merecimento e antiguidade. Então, nós temos 1/5 dos membros que não são da carreira e os demais membros são oriundos da própria carreira, ok? Vem comigo aqui. Aqui bem tranquilo, não há muita dificuldade aqui em entender essa composição do TRF. São 7 membros escolhidos preferencialmente na própria região, tem que ter mais de 30 e menos de 65 anos também, e 1/5 deles são oriundos de outras carreiras, Ministério Público e advocacia, de maneira alternada. A gente vai estudar mais para frente como que funciona essa escolha do 5º Constitucional num tópico específico que vai valer para todos os outros tribunais que também seguem a mesma regra, mas agora eu preciso que você saiba disso. Quem escolhe é o presidente da República, na verdade, para ele é enviada uma lista tríplice também desses propensos ministros, desembargadores, na verdade, do TRF. O termo correto, na verdade, é juiz do TRF, mas o pessoal sempre tem como tradição tratá-los também como desembargadores, assim como os desembargadores dos tribunais de justiça estaduais, tá bom? Então, sem muito mistério, essas são as atribuições, é a composições
do Tribunal Regional Federal, ok? Para que a gente possa entender melhor, né, esse momento, né, a gente tem que ver quais são as competências que o Constituinte outorgou à Justiça Federal, ou seja, o que ele disse que seria competência da Justiça Federal. Como eu disse para vocês, em regra, a gente vai atuar na Justiça Federal com aquilo que há interesse direto da União, ou seja, tem que ter uma lesão ou interesse a um direito ou uma obrigação da União. Essa é a regra geral, mas o próprio Constituinte também elencou as competências da Justiça Federal e, em especial, dos tribunais regionais federais. Aqui nós temos a mesma regra que a gente já estudou para o STJ e para o STF. Nós temos competências originárias e competências recursais. As competências originárias são aquelas que se iniciam diretamente nos próprios TRFs. E as competências recursais é aquelas que chegam ao TRF mediante recurso, né, como regra geral, a partir de um juiz federal de primeira instância. Então, a Justiça Federal ela é organizada em duas instâncias, o juiz federal e os tribunais regionais federais, sendo estes tribunais regionais federais tendo competências originárias e competências recursais. Acompanhe comigo aí o artigo 108, que vai trazer essas competências. Olha só. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e ações rescisórias de julgados ou dos seus juízes federais da região. Os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Habeas corpus quando a autoridade coautora for juiz federal. Os conflitos de competência entre juízes federais, incluindo vinculados ao tribunal. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal de sua jurisdição. Então vejam, no inciso 1º, nós temos as competências originárias e no inciso 2º, as competências recursais. Geralmente é o recurso com relação às decisões dos juízes de primeira instância, tá bom? Aqui também é bem tranquilo, né? Nós temos algumas autoridades com foro de prerrogativa de função no TRF, a gente vai estudar isso mais adiante para você entender melhor, mas seriam autoridades que são sujeitas à jurisdição do TRF, né, em especial os próprios juízes federais e os procuradores da República que atuam perante o TRF, que tem o foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal Regional Federal. Eles não são julgados em primeira instância como regra geral, beleza? Então aqui bem tranquilo também, sem muita dificuldade. Vamos continuar e vamos começar a tratar agora dos juízes federais, né? Os juízes federais. Os juízes federais também têm as suas atribuições esculpidas na Constituição, né, no artigo 109 da CF. Como eu disse, nós temos essa divisão em primeiro e segundo grau de jurisdição. A regra geral é que os juízes federais sejam providos como? Por meio de concurso público. Tá? No Poder Judiciário, o primeiro grau de jurisdição ele é apenas por meio de concurso público, só é provido por concurso público de provas e títulos. Tá? A gente vai falar também mais adiante do Estatuto da Magistratura e como que funciona a seleção de juízes de primeiro grau, mas de início já te digo o seguinte, o Poder Judiciário de primeiro grau, ele sempre vai ser provido por servidores, por membros que passaram por concurso público. Tá? Então veja, o artigo 109 vai trazer quais são as competências dos juízes federais, que também vão ser as competências da própria Justiça Federal. Tá? Esse tema aqui é mais relevante para a gente, nas carreiras policiais também, porque como eu falei, aqui você vai conseguir traçar um paralelo entre as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Federal, porque como a Polícia Federal ela é uma polícia judiciária da União, lá conforme o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, como ela é a Polícia Judiciária da União, ela vai atuar em colaboração com a Justiça Federal.
Então, ela vai atuar como regra, né, na maioria das vezes, em competências que são também da própria Justiça Federal, tá bom? Além de outras que a lei, porventura, outorgar à Polícia Federal, mas esse paralelo é interessante para que você possa já entender aí essa diferença, tá? Então acompanha comigo aí o artigo 109, a leitura dele. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Vem comigo aqui, olha só. Nesse inciso primeiro, o que eu quero te chamar a atenção? Primeiramente, observe que o Constituinte não elencou aqui também as sociedades de economia mista, tá? Quando a gente estuda no direito administrativo a organização da administração pública, você vai se lembrar que nós tratamos da administração direta e da administração indireta. Dentro da administração indireta, nós temos as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mistas e empresas públicas. Essas duas últimas são pessoas jurídicas de direito privado que podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público, ok? Só fazendo essa pequena revisão. Dentro disso, né, nós temos algumas diferenças entre as sociedades de economia mistas e empresas públicas. Por exemplo, a participação societária da sociedade de economia mista é diferente da participação de uma empresa pública que é 100% estatal, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda? Que aqui o Constituinte só elegeu para o foro da Justiça Federal as empresas públicas. Ele se silenciou com relação às sociedades de economia mista. Então isso é pegadinha frequente de prova, fique atento com relação a isso. E fazendo já um link aqui paralelo àquilo que a gente falou da Polícia Federal, é a mesma situação. Vamos supor que um crime praticado contra a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, então vai ser atribuição da Polícia Federal a investigação desse caso. Agora, um crime cometido contra o Banco do Brasil, por exemplo, contra o Banco do Brasil, com a Sociedade de Economia Mista, vai ser atribuição, como regra, da Polícia Civil. Então, se alguém for lá e roubar o Banco do Brasil, por exemplo, a atribuição vai ser da Polícia Civil. Petrobras, por exemplo, apesar de estar na mídia muito em voga aí a Lava Jato, que envolve a Petrobras com a investigação da Polícia Federal, isso só se deu porque há membros do poder da União aí envolvidos e tinham recursos da União também envolvidos, por isso que acabou atraindo o interesse da União. Mas como regra geral, crimes cometidos contra a Petrobras, crimes comuns, não crimes funcionais, como foi o caso que a gente vem observando aí, né, com membros do Senado Federal, Congresso Nacional, Poder Executivo Federal, né, a atribuição seria da Polícia Civil para a investigação, por exemplo, de um roubo à Petrobras. Alguém está roubando a Petrobras, entra lá armado e rouba, ou desvia o petróleo, como acontece em alguns locais, em especial no Rio de Janeiro. O pessoal vai lá, cava um buraco, tira o óleo do duto ali, e combustível, essa atribuição de investigação da Polícia Civil, né? Outra situação, um roubo, como eu falei, né? Chega lá e rouba armados e rendem lá o segurança, então seria atribuição da Polícia Civil. Tá? Então toma cuidado com isso. Tá? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber as principais empresas públicas e as principais sociedades de economia mista para que na prova a gente não cair nesse tipo de pegadinha. Tá? Mas aqui isso se aplica perfeitamente à competência da Justiça Federal nos casos que envolvem as empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok? Vamos continuar aqui então. Inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município. Então veja, Estado estrangeiro e município, competência da Justiça Federal de primeiro grau. Ou de pessoa domiciliada ou residente no país. As causas fundadas em tratado ou acordo ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
Olha para mim de novo aqui, novamente, né? Veja, o Constituinte se silenciou quanto às sociedades de economia mista. Então, os crimes praticados em detrimento da sociedade de economia mista, como regra, se mover ao interesse direto da União, será competência da Justiça Estadual. Outro ponto importante, contravenções penais, também. Por disposição constitucional, a contravenção penal, ainda que haja interesse da União e ainda que haja um prejuízo à União, vai ser sempre competência da Justiça Estadual. Por quê? Determinação expressa da Constituição. Então, contravenção penal é sempre julgada em âmbito da Justiça Federal. Isso é importante, uma dica boa para você lá para o processo penal também. 5. Os crimes previstos em convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Tá? Então, basicamente, olha aqui para mim de novo, quando que nós vamos ter a competência da Justiça Federal em crimes? Não é sempre que vai ser só pelo fato do crime ter sido cometido no estrangeiro ou houver alguma relação de internacionalidade do delito que vai ser da Justiça Federal. Como regra, vai ser quando houver um tratado que a União se comprometa a combater aquele tipo de delito, aí sim vai ser competência da Justiça Federal. Acompanha lá. 5A. As causas relativas a direitos humanos que se refere ao parágrafo 2º desse artigo. 6. Os crimes contra a organização do trabalho nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Olha para mim aqui de novo, sobre esses dois incisos. Primeiro, o 5A. Aqui nós estamos diante do que a gente chama de incidente de federalização de crimes. Tá? São crimes que causam grande violação de direitos humanos que podem impactar em tratados internacionais que o Brasil tem afirmado. Nesse caso, nos termos do parágrafo 5º, como a gente vai ler daqui a pouquinho aqui, pode o PGR propor ao STJ a federalização desse delito. Exemplo clássico foi o caso lá da missionária lá Dora Stenck, lá no Pará, que foi assassinada lá por questões de conflitos agrários. Durante muitos anos não se chegou aí à autoria, tanto que esse crime foi passado à órbita federal. Quer dizer, um delito que seria competência da Justiça Estadual, diante da incapacidade das forças estaduais em resolver aquela situação, ele pode ser deslocado para a Justiça Federal. Nós estamos vendo isso agora, por exemplo, nesse caso da Marielle, né? Há pessoas que advogam que isso seja realizado, que haja uma federalização. Isso acontece em alguns casos. Casos de grave violação de direitos humanos, em onde a gente perceba que a Justiça Estadual não tem condições ou não está conseguindo de maneira eficaz chegar a uma solução para o fato. Tá bom? E com relação ao inciso 6 aqui também, causas que envolvem crimes relacionados à organização do trabalho, por exemplo, redução de pessoa a trabalho análogo a escravo, é um crime de competência da Justiça Federal e não do trabalho, tá? Então tome cuidado com isso. Então, crimes, a Justiça do Trabalho não julga crime, nada é criminal, é apenas matérias cíveis, como a gente vai ver depois. Então, toma cuidado com isso também. O habeas corpus em matéria criminal de sua competência, quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não sejam diretamente sujeitos a outra jurisdição, mandados de segurança e o habeas data contra atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvadas a competência da Justiça Militar. Os crimes de ingresso, permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exarcur da sentença estrangeira, após a homologação das causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção à naturalização. Disputa sobre direitos indígenas. Quero te chamar a atenção ao seguinte, veja, crimes praticados a bordo de navios e aeronaves competência da Justiça Federal. Recentemente nós tivemos um julgado onde o STJ decidiu que balão não é aeronave, ou seja, se for um crime cometido num balão, por exemplo, competência da Justiça Estadual, é só uma curiosidade para você. E com relação também à disputa dos direitos indígenas, não é qualquer tipo de disputa, tem que ser uma disputa que envolve a etiologia indígena, né? Crimes comuns, um índio que matou o outro, sem ter esse contexto de proteção aos direitos indígenas,
também é competência da Justiça Estadual como regra, tá? Parágrafo 5º, como eu disse para vocês, o incidente de federalização de crimes em que não há uma eficiente atuação dos poderes estaduais, né? O PGR propõe isso junto ao STJ, e o STJ decide se esse delito vai ser declinado aí, será levado à Justiça Federal, tudo bem? Então, é uma situação importante também, parágrafo 5º. E o parágrafo 1º vai dizer que as causas em que a União for autora, ou nas sessões judiciárias em que não haja, ou na sessão judiciária que não haja Justiça Federal, e o autor pode propor ação tanto na sua residência, né, no foro de residência, ou no Distrito Federal, tá bom? E o parágrafo 2º vai dizer também com relação à possibilidade das lides ali que envolvem direito previdenciário, que podem ser também intentadas junto à Justiça Estadual, caso não haja sede da Justiça Federal naquele município, tá bom? Então, assim, são disposições gerais agora dos parágrafos que nós devemos analisar com mais calma, com relação apenas à leitura do texto literal ali. Não precisamos analisar muito sobre o tema, não precisamos ficar devagando muito, até porque, como eu falei para vocês, é uma questão de custo-benefício. São matérias que não caem tanto nos concursos, são matérias que não estão presentes em todas as provas, então não há necessidade de a gente se debruçar com muita intensidade nesse tema, tá bom? Vamos andar um pouquinho mais também com a nossa aula aqui, vamos começar tratando agora da Justiça do Trabalho, tá? Justiça do Trabalho, ele também é uma justiça especializada, né? Trata de matérias atinentes ao ramo trabalhista e estão dispostas na Constituição a partir do artigo 111, tá? Então, a Justiça do Trabalho é um ramo do Poder Judiciário da União e ele vai ser um ramo especializado, ok? Então, acompanha comigo aí a leitura do artigo 111. Olha só. Justiça do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Então vejam, aqui, né, vamos aqui no quadro aqui junto comigo, tratar da Justiça do Trabalho. Como eu disse para vocês, a Justiça do Trabalho, ela é um ramo do Poder Judiciário da União. Trata-se de uma justiça especializada, que só vai trabalhar com causas atinentes à causa trabalhista, né? Então ela é especializada. E tem atuação em 3 graus básicos de jurisdição, né? Nós temos o TST, o TRT e o Juiz do Trabalho, tá? Então, essa aqui seria a composição básica da Justiça do Trabalho. Então, a Constituição vai definir para a gente depois quais são a composição de cada uma dessas carreiras e como que funcionam as suas atribuições. Tá? As atribuições da Justiça do Trabalho geralmente são delegadas a leis ordinárias. Mas vejam, a Justiça do Trabalho vai lidar geralmente com temas que envolvem a CLT. Ou seja, ela envolve conflitos que têm relação de emprego. O que ela não julga, por exemplo? Ela não julga ações envolvendo trabalhadores que estão submetidos a regime estatutário específico, né? Servidores públicos, ou, por exemplo, servidores federais, estaduais ou municipais. Essas matérias são competência das justiças comuns dos estados e da União, dos estados ou federais, a depender do caso. Tá? Então, eles não julgam relações estatutárias. Então, sempre com relação à consolidação da lei do trabalho, ou seja, os seletistas que estão na iniciativa privada. Ok? Veja o que diz o artigo 111A sobre o TST. Vamos começar estudando pelo TST. Acompanhe comigo a leitura aí.
O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria do Senado Federal, sendo 1/5 de advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Os demais, dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Vem comigo aqui então. Então, qual que é a composição do Tribunal Superior do Trabalho? Vamos lá. O TST ele vai se compor de 27 membros, eles são escolhidos pelo Presidente da República, sendo que 1/5 deles são oriundos do Ministério Público do Trabalho e advocacia. O que é interessante aqui? Apesar do TST ser um tribunal superior, ele segue a regra do 5º constitucional exatamente, e os demais membros são oriundos da carreira. Por promoção. Os demais por promoção. E esses promovidos aqui são de carreira de fato, que a própria Constituição fala que eles são oriundos da carreira. Quer dizer, os TRTs também são providos por alguns cargos indicados pelo 5º constitucional. Esses membros que vão para o TST, eles não podem ser oriundos do 5º constitucional, eles têm que ser servidores efetivos de carreira, ou seja, aprovados por concurso público. Esses no caso de promoção, né? Promoção do TRT, ou seja, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tudo bem? Então aqui nós temos as regras de provimento, né, desses membros do TST. Eles também têm que passar pela aprovação do Senado, né, eles têm que ser aprovados, também têm que ser aprovados pelo Senado, né? Maioria absoluta dos membros em votação secreta também, tá bom? Então, essa é basicamente a composição do Superior Tribunal do Trabalho, tá bom? Veja que é um tribunal superior, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem que observar o 5º constitucional. No caso do STJ, nós temos o terço constitucional, né? Ou seja, são 1/3 dos membros. Aqui a diferença primeira já é essa. No caso do TST, é 1/3, são 1/5 dos membros que não são de carreira. Os demais são membros da própria magistratura que são promovidos dos TRTs. Nós temos TRTs em todos os estados, né? Sede de TRT, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o TRT, como que funciona essa disposição também. E observe também que nesse caso, a composição é fixa, né? 27 membros, ou seja, não é no mínimo de 27 membros. Vou tomar cuidado com isso também nas provas, ou seja, não, a rigor não poderia ser alargado esse número por norma infraconstitucional, né? Apenas com alteração da própria Constituição, regra geral, tá bom? Então essa é a composição, primeiro, da Justiça do Trabalho, que se compõe do TST, dos TRTs e também dos juízes do trabalho, e a composição do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. A gente já tem isso em mente, tá?